Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e hoje tem dúvida polêmica, dúvida na tela. Eu sou divorciado e me separei porque fui traído pela minha esposa, que fugiu com outro homem. Por favor, não divulgue meu nome, tranquilo, irmão, não vai ser divulgado. Isso foi um furacão em minha vida, mas superei esse momento doloroso. Comecei a conversar com uma moça, porém meus líderes me disseram que nunca mais poderei casar de novo. Isso é correto biblicamente? Já vi pastores falando que eu posso, que a Bíblia me permite. Não sei o que fazer. Muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos entender essa questão de novo casamento em detalhes, de uma forma muito didática. Convido você, vamos à minha lousa de explicações, entender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Mateus capítulo 5, 32, que é um texto central para esse tema, onde Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar, repudiar é a ideia de se separar, de divorciar, exceto, e aí Jesus coloca aqui uma cláusula de exceção, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com essa mulher que foi repudiada, Jesus diz que comete adultério. Bom, esse tema, de fato, ele é bastante complexo e divide muito as opiniões. Você vai encontrar muitas opiniões diferenciadas a respeito dele. Isso porque nós temos pelo menos 3 grupos que eu separei aqui, quero mostrar para você, que interpretam esses versos a respeito de divórcio e de novo casamento de uma forma diferente. Olha só, de forma resumida, vou te falar quais são esses 3 grupos, daqui a pouquinho eu vou explicá-los um a um em detalhes. O primeiro grupo diz o seguinte: olha, pode casar de novo em qualquer caso. E evidentemente este grupo também pensa que qualquer caso pode então haver o divórcio, perfeito? Temos ainda um segundo grupo que diz o seguinte: pode casar de novo somente em caso de viuvez e só. Nenhum outro segundo casamento é permitido pela Bíblia, segundo a visão desse segundo grupo. E nós temos ainda um terceiro grupo que diz o seguinte: olha, pode casar de novo em caso de viuvez, ok? Quando morre um dos cônjuges, nos casos em que a Bíblia permite o divórcio da parte que é inocente. Então esse grupo pensa dessa forma. Nós vamos analisar cada um desses pontos, cada um desses 3 grupos, entender como cada um pensa. Eu quero dar também a minha opinião depois dessa análise e depois nós vamos fazer então um juízo de valor junto, analisando um caso. Por isso, eu gostaria de pedir a sua ajuda no final desse estudo para a gente analisar um caso real. Sim, eu e você, nós vamos ser pastores por um momento e vamos analisar um caso para verificar como que nós aplicamos a regra bíblica a um caso mais complexo que eu vou colocar para você ao final do estudo. Então fique até o final que vai ser muito interessante. Vamos lá, o primeiro grupo diz: pode casar de novo, divorciar, em qualquer caso, não tem problema nenhum. Antes de te explicar isso, embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade, lembrando que tem vídeo novo, segunda a sexta, às 15 horas no canal. E para você que quer ir mais profundo, eu lembro sempre que aqui no primeiro comentário fixado, eu deixo para você o link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia, de capa a capa, em videoaula, sim, de Gênesis e Apocalipse, você vai estudar comigo. Esse primeiro grupo, que eu chamo de mais liberal, ele aceita qualquer tipo de divórcio, ele acha que não tem problema, e também qualquer tipo de segundo casamento. Mas evidentemente que é o pensamento que não é bíblico. Esse primeiro grupo, ele não lê a Bíblia de forma nenhuma. Por exemplo, esse grupo ele ignora textos como aquele que Jesus orientou, que eu vou citar agora, que está lá em Mateus 19, versículo 9, onde Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, quem repudiar, que é a ideia de divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, olha aqui, segundo casamento, comete o quê? Adultério.
E o que casar com a repudiada comete adultério. Então observe que somente neste versículo já fica bastante claro que Jesus não permitiu divórcio e nem novo casamento em qualquer tipo de caso, ok? Então, aqui nesse texto, Jesus estabelece um motivo justo para um divórcio, que é ali no caso a traição. E também mostra que existem casos em que casar-se com um divorciado expõe a pessoa a tornar-se adúltera. Por quê? Porque a aliança do casamento ainda está de pé. Então a pessoa está em pecado de adultério. Logo, essa visão que é liberal demais, ela não está amparada dentro da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de perguntar a você, você acredita nessa visão? Depois que eu apresentar as três, eu gostaria muito que os irmãos dessem a opinião aqui abaixo, para que eu pudesse medir um pouquinho o pensamento mais geral dos irmãos. O segundo grupo pensa o seguinte, olha, pode casar de novo somente em caso de viuvez, ou seja, quando um dos cônjuges morre. Aí sim, pode. E só. Tudo que está fora disso não pode. Esse grupo, ele é bastante firme nessa postura de que somente a morte de um dos cônjuges dá motivo justo e bíblico para um segundo casamento. Já que, segundo eles, nesse caso, o cônjuge morreu, terminando assim a aliança do casamento. E um dos textos que dá base então para este grupo que pensa dessa forma é o trecho que está lá em Romanos 7:2, que eles pegam então para dar este embasamento. Romanos 7:2 então diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, a lei, a aliança que fizeram, enquanto ele vive. Mas se o mesmo, Paulo está pegando o exemplo do marido, se o marido morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Ela cumpriu até o final, está então fora desta aliança. Esse grupo então entende que nem mesmo a parte inocente, por exemplo, quando alguém é divorciado ou quando alguém se divorcia, por exemplo, pelo adultério que Jesus disse ali, nem mesmo nesses casos, um dos cônjuges, que foi ali a parte inocente, teria o direito de se casar novamente. Dentro dessa visão, nem mesmo os casos em que a Bíblia permite o divórcio dão direito da parte inocente contrair um novo casamento. E por que isso? Porque uma das partes ainda está viva. E segundo as pessoas que defendem este ponto de vista, a aliança ainda está ativa e de pé, sendo então adultério qualquer tipo de novo casamento. Essa é a segunda visão. A terceira visão pensa o seguinte, olha, pode casar de novo em caso de viuvez, Todo mundo concorda. E nos casos em que a Bíblia permite o divórcio da parte inocente, evidentemente, a parte inocente pode se casar de novo. Esse terceiro grupo, então, entende que no caso de viuvez está claro que pode haver o segundo casamento. E este segundo casamento também é possível em outros casos. Quais casos? Quando a Bíblia permite que a parte inocente se divorcie. Por exemplo, no caso de adultério, nós observamos dentro da Bíblia, no versículo que nós já lemos, que Jesus permitiu esse divórcio. Evidentemente que Jesus falou lá no contexto que isso é por causa da dureza do coração do homem, isso todo mundo sabe, A gente está examinando mais com foco nessa questão. Então Jesus permitiu, olha, houve um caso de adultério, então pode haver ali o divórcio. Então para este grupo, ele entende que havendo uma permissão bíblica da quebra da aliança, logo está havendo uma anulação desta aliança, deixando a parte inocente, então, livre, ok? Ela foi declarada inocente e permitida a sair desta aliança. E ela, então, poderia, segundo esta terceira visão, contrair um novo casamento. Além disso, o apóstolo Paulo permitiu que houvesse separação quando um descrente resolvesse abandonar o crente, o que parece indicar então dentro dessa visão que o divórcio pode ocorrer em casos de exceção, que vão além de somente o adultério. Observe o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7,15. Se o descrente quiser apartar-se, aqui o contexto é de casamento, depois você pode ler. Que se aparte, diz o apóstolo Paulo, em tais casos. Então observe aqui que ele está analisando um caso
que está fora do adultério. Nesses casos, diz Paulo, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Alguns teólogos, inclusive, vão entender que a violência, por exemplo, dentro do casamento de um dos cônjuges é um tipo de abandono que tem base na descrença e que também, então, dá motivo para o divórcio, bem como a novo casamento da parte que é inocente dentro dessa história. Ok, nós temos agora aqui as 3 visões. Evidentemente, irmãos, eu não tenho tempo aqui, para fazer um vídeo extremamente detalhado de todas essas visões, porque infelizmente os irmãos não assistem até o final. Então estou fazendo aqui pontuações bem objetivas e claras, e agora eu quero dar a minha opinião e nós vamos fazer uma análise real juntos. Qual é a minha opinião? Olha só, basicamente, então, nós vimos as 3 visões que nós vamos encontrar por aí sendo orientadas por diversos pastores. Mas qual seria a interpretação que mais se aproxima ao que a Bíblia ensina? Antes de falar minha opinião, coloca a sua. O que você acredita? Quais das 3 você tem como certa? Olha só, de forma pessoal, e claro, já quero dizer aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, pois é um tema controverso, a última versão que eu apresentei aqui, para mim, parece ser a mais coerente para tratar essas questões. Se Paulo permitiu apartar-se em um motivo que não era o adultério, conforme a terceira posição, podemos entender que quando Jesus exemplificou a respeito do divórcio, lá naquele versículo que ele fala, ele não está dando ali um ensino totalmente completo e fechado a respeito daquele tema naquele contexto. Ou seja, na minha opinião, muita gente erra achando que Jesus pegou ali numa conversa, numa pergunta dos fariseus e já deu um tratado para tratar tudo sobre divórcio. Não parece ser o exemplo que a Bíblia nos traz, porque o apóstolo Paulo deu mais um motivo. Além disso, imaginar que uma parte inocente seja, por exemplo, ferida. Já pegamos por aqui nos nossos trabalhos mulheres violentadas pelo marido fisicamente, e essa parte então ela não poderia divorciar, e imaginando que ela se divorcie ou o marido peça o divórcio, essa parte, mesmo sendo inocente, estar fadada a nunca mais se casar, parece um princípio baseado em uma injustiça pesada que, na minha opinião particular, não está coerente com o que diz a Bíblia. Porém, divórcio e novo casamento, irmãos, não é um assunto tão simples assim como muita gente pensa. Só dizer, pode. Não, não pode. Existem casos que não são simples de tratar e que você vai verificar que são bastante complexos. Eu quero que você sente comigo agora na mesa e nós vamos receber um irmão que vai contar a história dele. E eu e você temos que dar o melhor conselho para ele. Você agora é o pastor e com todas as suas opiniões e pensamentos você vai ouvir uma história. Agora você já aprendeu as principais visões. Eu sei que existem dezenas de casos difíceis que muitas vezes não se enquadram tão perfeitamente dentro dessas visões, redondinho. Então a gente precisa fazer o quê? Escutar histórias e fazer análises. Agora, eu e você estamos na mesma mesa, recebendo um irmão. Você vai ser o pastor e nós vamos aconselhar juntos um caso. Como você aconselharia o caso a seguir? Olha só, o irmão casou então com 18 anos de idade com uma moça que tinha 19. Os dois não eram crentes quando eles se casaram. Casaram ali no calor da emoção, bastante novos. E aí, com o tempo, passaram-se ali alguns anos e o casamento ficou frio na opinião deles. E eles ainda não eram crentes e eles se divorciaram. Porém, 2 anos depois desse divórcio, os dois conheceram cada um uma nova pessoa e se casaram de novo, cada um com uma outra pessoa. Só que este rapaz agora está perante nós e agora ele está com 30 anos de idade. Ou seja, já se passaram ali desde o casamento dele 12 anos. E aí ele se converteu ao Senhor Jesus com 30 anos agora.
E agora, porém, ele já está casado com a outra moça, conforme já vimos. E ele já tem, inclusive, 2 filhinhos pequenos. A pergunta é o seguinte: o que ele deve fazer? Já que, para algumas visões, ele está em adultério, já que ele se divorciou lá da primeira esposa. Como ele deve agir? Ele quer um conselho seu neste momento. Agora pense comigo então, ele não precisa fazer nada? Ele pode continuar casado? Segundo a primeira visão, não teve problema nenhum o divórcio dele, está tudo certo, ele pode continuar como está sem nenhum problema? Basicamente é isso que diz a primeira visão. Ou ele deve se separar da atual esposa, ele deve deixar tudo, dividir os bens e ficar sozinho até o final da vida, porque ele não poderia ter um segundo casamento em hipótese alguma. E aí ele faz um acordo para ver os seus 2 filhos pequenos de tempos em tempos. E aí ele fica então sozinho até o final da sua vida. Você orientaria isso? Ou se ele quiser se casar corretamente, segundo a Bíblia, ele deve então procurar a esposa anterior, lá aquela que ele casou com 18 anos, falar para ela: olha, você tem que se separar deste marido que você está agora e se casar novamente comigo, porque você é minha, a minha aliança é com você. Você orientaria isso para ele? Será que a moça se separaria para voltar com ele? Você vai percebendo a complexidade? Ou ele deve manter esse casamento com fidelidade, pedindo perdão a Deus pelo erro que cometeu, reconhecendo que não vive o melhor cenário, pois lá no passado, de fato, ele errou por causa desses pecados que ele cometeu lá no passado. E ele deve manter então agora o casamento santo e seguir em frente, sabendo que não vive o melhor cenário, mas pela misericórdia de Deus, fazer um casamento fiel. O que você orientaria? Coloca aqui nos comentários. Mas veja, observe que é muito fácil viver na teoria teológica. Eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Isso é muito simples, mas nem sempre no dia a dia real as situações são fáceis. A vida real das pessoas é fácil, então nem sempre você pegar uma posição sem reavaliar todas as coisas, todos os detalhes, nem sempre isso é tão simples na vida real. Por isso, na minha opinião, nós devemos sim conhecer os fundamentos teológicos, são importantíssimos, porém, deve haver algum espaço para a análise dos casos que são mais complexos, a fim de que as pessoas sejam orientadas e curadas, situações sejam transformadas pelo perdão de Deus e pela renovação da mente através da conversão e da santificação. É isso que acontece nos gabinetes pastorais, ok? Então, eu sei que cada um tem a sua opinião, mas tenha em mente que é preciso haver um pouquinho de flexibilidade para tratar alguns casos. Deixa aí a sua opinião. Vou deixar aqui no link, no primeiro comentário fixado, o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa. E claro, vou deixar para você aqui um vídeo complementar. Em que casos exatamente a Bíblia permite o divórcio de um casal? E digo a você, você vai se surpreender. Veja esse vídeo até o final, assista com todos os detalhes. Até o próximo. Fica com Jesus.